E se eu disser que a maior ameaça dos escritórios de advocacia não é a inteligência artificial? A verdadeira ameaça é continuar administrando o escritório como se o mercado não tivesse mudado. A inteligência artificial não está apenas automatizando tarefas, ela está mudando a forma como os serviços jurídicos são entregues, como os clientes escolhem seus advogados e como os escritórios competem entre si. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. O que realmente diferencia um escritório de advocacia em um mercado onde a tecnologia está cada vez mais acessível? Sejam muito bem-vindos ao InovaCast, o podcast sobre prospecção, inovação e desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Eu sou Lisandra Tomé, estrategista de crescimento e desenvolvimento de negócios para escritórios e negócios jurídicos. E hoje nós vamos falar sobre inovação, inteligência artificial e o futuro da advocacia. E eu trouxe o Daniel Marques, diretor executivo da B2L, para conversar sobre esse tema conosco. Daniel, seja muito bem-vindo ao InovaCast. Fala pessoal, muito obrigado, Lisandro, pelo convite. É um prazer gigantesco estar com vocês aqui hoje para falar um pouquinho sobre inteligência artificial, direito, sobre a B2L, como é que o Brasil hoje é o Vale do Silício do Direito e como estão surgindo novas oportunidades para você, advogado, se destacar no mercado e liderar esse mercado. Maravilha, Daniel, muito obrigada. E antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouco. Eu sei que o seu nome já é super conhecido, não só no Brasil, como fora do Brasil, mas eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como é que você foi parar nesse ambiente de inovação e todo o trabalho que a B2L vem fazendo ao longo desses anos. Eu vi a B2L crescer, né, começar bem embrionária, e como que ela foi avançando e todo o trabalho que ela faz nesse ecossistema jurídico? Então, eu sou Daniel Marques, minha formação antes de ser advogado, né, estudei filosofia em Roma, epistemologia, antropologia e ética. É, Depois terminei a faculdade de Direito, atualmente também, desde o ano passado, defendi o doutorado, né, e da B2L já, ano que vem, vamos fazer 10 anos, né, estamos à frente da B2L. A B2L é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Lawtech e Legaltech, para quem não conhece, são empresas de tecnologia do mundo jurídico. Nós temos as Healthtechs, Fintechs, Agrotechs, e também temos as Lawtechs e Legaltechs. São startups, não só startups, mas empresas que fornecem soluções de tecnologia para o mundo do direito. A B2L ela surge quase há 10 anos atrás, com 20 empresas de tecnologia jurídica. Ela começou num grupo de WhatsApp e depois se institucionalizou como uma associação sem fins lucrativos. E dentro da B2L nós temos, além das empresas de tecnologia, nós temos os maiores escritórios de advocacia do Brasil, departamento jurídico, advogado autônomo, prestador de serviço, academia. Então, hoje em dia, a B2L se transformou na maior comunidade de inovação jurídica do mundo, né, destacando o Brasil não só no cenário nacional, mas também no cenário internacional. E qual é o grande propósito da B2L desde o seu início? É conectar todo o universo jurídico a essa nova realidade exponencial e colaborativa que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, é um prazer gigantesco estar aqui falando um pouquinho sobre a associação, a história da associação, né, e poder dividir com vocês um pouquinho do que como a gente enxerga esse futuro, já que a gente já está um tempinho nessa estrada. Sim, maravilha. E já começando aqui, quando a gente fala de inteligência artificial, parece que qualquer ferramenta que utiliza inteligência artificial passou a ser chamada de inovação. E aí eu vejo que muita gente confunde, inovação com inteligência artificial. Mas será que elas são realmente a mesma coisa, Daniel? Na sua visão, o que que muitos escritórios ainda não compreendem sobre inovação e por que que essa distinção é tão importante? Nós temos que entender que inovação e tecnologia são duas coisas diferentes. Sem tecnologia você não inova. Ela é essencial, especialmente na sociedade 4.0 que a gente está vivendo. Mas só com tecnologia também não inovamos, né? A gente pode usar muita tecnologia para ser não inovador, que é o que a gente mais vê no mundo jurídico. É entender, inovação, pessoal, é o quê? É um novo modelo de cultura, um novo modelo de gestão, o uso de ferramentas tecnológicas para a geração de negócios e atender às demandas da sociedade e da justiça. Então, eu tenho aqui o cliente, o jurisdicionado, como ponto de partida. Eu utilizo um novo modelo de cultura, um novo modelo de gestão e novas tecnologias para a geração de negócios, né? Que, por sua vez, vai atender a necessidade do jurisdicionado e vai se retroalimentar. Então, muitas vezes, a gente pensa que inovar é adotar tecnologia. Sem tecnologia, sem a ferramenta de tecnologia, eu não vou inovar.
O Uhum. grande exemplo é o nosso próprio judiciário. Desde que eu estou no início da B2L ali, eu me lembro que tinha 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão de advogados, hoje temos mais de 1,5 milhão de advogados no Brasil, né? Tínhamos ali 70 milhões de processos, 60, 70 milhões de processos judiciais, entre o que entrava, o que estava em estoque, hoje em dia já ultrapassa 100 milhões, né? E o que que a gente enxerga aí? Usou-se muita tecnologia, mas não mudou o modelo de gestão e de cultura, Uhum. né? É aquilo que eu chamo, nós vivemos aquilo que eu chamo primeira era da disrupção jurídica, Uhum. que é, eu uso tecnologia, mas na verdade estou apenas digitalizando o mundo analógico. Perfeito. Mas a lógica continua analógica. Deixa eu só fazer um contraponto Claro, aqui. claro. Muitos escritórios, foi o que eu falei no início, estão mais preocupados em trazer tecnologia e inteligência artificial, mas mantendo o mesmo modelo de gestão e o mesmo modelo cultural, o mesmo mindset de quando não se usava a tecnologia. Ou seja, a tecnologia ela só é empregada para trazer mais produtividade ou para fazer um melhor trabalho que acha que aquilo ali já vai estar inovando. É nesse sentido? Fazer também, é fazer mais do mesmo. Então, quando a gente vai Sim. ali para o judiciário, por exemplo, logo que é lançado os primeiros sistemas, né, PJE e todos os sistemas que existiam ali e existem ali desde o início. Eu levo o mundo analógico, levo para o mundo digital, mas a lógica continua analógica. Então, por exemplo, eu tenho que fazer a petição, mas tem alguém ali atrás do sistema dos tribunais que aperta o botão, como se fosse ainda no botão físico, para aceitar a petição. Sim. Então, eu não repenso os processos e fluxos através dessa lógica tecnológica digital, Uhum. né? Então, eu permaneço com a lógica analógica, né? E com a IA, a gente está vendo isso se repetir. E aí existe um ditado no mundo das startups que não existe pior coisa do que automatizar processo ruim, porque você só aumenta os seus gargalos, Sim. né? Você aumenta Eu só aquilo que já era aumento, ruim. gera ruim. E aí por isso que a gente está só aumentando o número de processos judiciais dos tribunais. A gente tem ali um judiciário sumamente tecnológico, utilizando inteligência artificial para aumentar as decisões, aumentar o número de decisões, né? E a gente tem agora advogados que com as ferramentas de IA generativa estão mais baratos, aumentando o número de petição, né? E aí só está aumentando o número de processos judiciais. Então, minha previsão é que daqui 2 anos, 3 anos, a gente vai triplicar o número de processos judiciais entre estoque e os novos. Uhum. Porque a solução não está nisso, é repensar o próprio direito. E quando a gente leva isso para o escritório, é a mesma coisa, né? Eu tenho que repensar o meu escritório. Eu tenho que repensar os fluxos, eu tenho que repensar a partir das dores e necessidades dos meus clientes. Hum. Perfeito. Agora eu percebo que isso é a parte mais complexa, mais difícil, que é essa mudança de cultura e de mindset Uhum. e de modelo de gestão. Acho que assim, mudar uma cultura que já vem há muitos anos enraizada, eu sinto que acaba sendo a parte mais difícil de você tratar, porque parece que você, quando fala sobre isso dentro de um escritório, você parece que pisa em ovos, porque eles são tão acostumados a estarem ali operando de uma forma que já deu certo durante muitos anos, que falar sobre esse assunto e querer mudar, primeiro é querer mudar, muitos querem, outra coisa é conseguir Uhum. internamente fazer com que todos comprem a nova ideia e implementem a nova cultura. Não sei se você sente isso pelos escritórios que você passa e quando vem a questão de realmente implementar e viver a nova cultura. Não, muitos desejam, mas poucos querem, Muitos né? As desejam, mas poucos pessoas, querem. acho que eu tenho essa divisão para mim entre desejo e querer, né? O querer é quando você coloca a sua vontade em movimento para executar um fim, né? E muitos desejam ser inovadores, muitos desejam ser líderes do mercado, mas aí a gente tem que matizar um pouco, né? Porque a depender do tamanho do escritório também. A gente tem os escritórios grandes que desejam continuar, só que eles já são grandes. Eles tiveram um track record que eu cresci dessa maneira. Então, quem é grande, às vezes mudar de direção é muito difícil. Mas quando muda, o impacto ele é em todo o ecossistema. Quem é pequeno e quem está começando, ele olha para o grande. Mas olhar para o grande hoje em dia, no mundo jurídico, é como se olhasse para o céu, para as estrelas. Quando eu olho para a estrela, eu vejo uma luz que brilhou o passado. Eu olho para o passado. Aquela luz que chega até a mim na Terra é a luz de um passado e de repente aquela estrela nem existe mais. E especialmente no mundo jurídico, onde a métrica da vaidade, ou seja, quem aparece que fala que está fazendo, é mais importante do que quem realmente está fazendo, né? Existe então todo um mecanismo do jurídico que é das aparências, do teatro da inovação, do teatro da tecnologia.
E aí, alguns casos bem simples. Então, você vê escritórios que falam que são inovadores, têm área de inovação, mas quem cuida da área de inovação não é o sócio. Ou quando é o sócio dedica apenas 1 ou 2% do tempo dele. Contrata-se uma pessoa, essa pessoa que é contratada, ela não tem assento no board, ela não tem autonomia de decisão e não tem autonomia orçamentária. Então, na verdade, é um teatro da inovação, porque o Perfeito. sócio está mais focado no modelo antigo. Eu sou um sócio, sei lá, trabalhista. E agora eu quero vestir o chapéu da inovação, porque é sexy ser inovador, né? Então, eu visto o chapéu da inovação. Só que, na verdade, 90% do meu tempo, 95% do meu tempo, é continuar fazendo aquilo que eu já fazia. Então, Sim. acho que o primeiro passo que os escritórios têm que tomar decisão séria eu tenho que ter alguém dedicado à inovação, com autonomia orçamentária e com autonomia de decisão e Uhum. com espaço para a experimentação, de testar, espaço para o teste, erro e assim implementar. Um outro elemento também que tem que entender em relação à inovação que eu vejo muito difícil nos escritórios é que é impossível mudar a cultura de um escritório se o board, o principal, ele não quer que realmente mude, Com certeza, porque é top-down. tá? É top-down, ou seja, É agora existe um envolvimento. modelo de cultura. E o modelo de cultura, pessoal, não é ter sexta-feira de bermuda, sem terno e ter ping-pong meia colorida no escritório, né? Isso é apenas um elemento externo, Uhum. né? A verdadeira mudança de cultura, ela passa por vários elementos que os escritórios não estão dispostos, porque é muito mais fácil que o modelo anterior. Qual o modelo anterior? O cliente vai me pagar aqui, eu vou levar ele para um grande jantar, pagar um vinho com dinheiro do próprio cliente, né? É ter escritórios grandes com mármore, né? Sim. Bibliotecas gigantescas. É um modelo que já não rege mais. E que, se você não prestar atenção, você vai atropelado pelos novos escritórios. Com certeza, perfeito, é isso mesmo. Muitos desejam, mas poucos realmente querem. E aí a gente estava falando aqui justamente sobre isso, que durante muito tempo o principal diferencial de um escritório de advocacia era o seu conhecimento técnico. Era o conhecimento técnico dos advogados e era o trabalho que eles entregavam. Mas a inteligência artificial hoje vem democratizando parte desse conhecimento e automatizando diversas tarefas. E aí, por onde você acha que realmente passa hoje o verdadeiro diferencial competitivo de um escritório? No momento atual que a gente vive, não altera tanto, porque assim, já existem estudos que é o seguinte: com a IA generativa, eu consigo equilibrar o ponto de partida, né? Então, uma boa IA generativa, ela pode me dar o que um estagiário júnior, agora já está aumentando ali para o sênior, chegando para o nível do sênior, de conhecimento técnico. Aham. Mas quando o advogado, ele realmente é um advogado que conhece aquele tema, ele sempre vai descobrir gaps na inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela tem pouco de inteligente e muito de artificial, né? E ela é um modelo estatístico. E como todo modelo estatístico, ela se aproxima daquilo que é estabelecido no banco de dados que é colocado, Uhum. né? Então, ela não é um modelo de busca da verdade, ela é um modelo de busca de padrões e de tendências, tá ok? Então, o especialista técnico, ele vai continuar sendo dispensável, e agora acho que mais do que nunca, né? Mas o ponto de partida ele fica diferente, porque um advogado, por exemplo, que formou numa faculdade que não é tão boa, utiliza uma inteligência artificial, vai conseguir fazer uma petição melhor. Ela Você vai conseguir potencializa, né, fazer, aquilo que você já tem. potencializa. E aí tá a chave do segredo. Ela potencializa aquilo que você já tem. Então Aquilo ela que você já melhora tem. aquele ponto de partida. Só que também está aumentando a diferença, porque quem tem mais conhecimento técnico, ao utilizar a ferramenta, ele se diferencia mais. Então ele está melhorando o ponto de partida, melhorando a qualidade inicial. Só que a diferença entre quem sabe e não sabe também está aumentando, porque eu exponencializo. A diferença ela é exponencial e não, ela é geométrica, não aritmética, matemática, né? Então, aqueles profissionais que detêm um bom conhecimento técnico, eles estão conseguindo se diferenciar ainda mais daqueles que não o possuem. Então, já há estudos mostrando isso, que quem usa o IA e conhece um tema melhor do que aquele não usa, o ponto de partida ele melhora, só que a diferença qualitativa também aumenta. Sim, aumenta e ele sabendo usar Uhum. também, sabendo alimentar a IA, que muitos ainda É, não sabem como usar a IA com todo o potencial que ela pode trazer e para o seu uhum, trabalho. E uhum. isso também, por outro lado, o que que você vê?
em termos dos clientes. Quando eles sabem que hoje a gente tem a IA, o escritório pode usar a IA para potencializar a entrega, do outro lado, como é que você vê o comportamento do cliente? O que que ele espera dos escritórios? O cliente, em última instância, ele não quer saber se vai ser entregue com IA, sem IA, com tecnologia, sem tecnologia. Ele quer resolver o problema dele, entendeu? A um preço mais barato possível e com a maior previsibilidade possível. Isso é o que todo cliente quer. Mas ele não Ele espera quer. que venha um trabalho melhor? Por exemplo, hoje sabe que todo mundo usa IA, então, assim, se a IA, Uhum, que muitos clientes até hoje ainda pesquisam na IA também antes de ir para o escritório. Então, se a IA entregou uhum, aquilo para ele, ele espera que o escritório vai entregar melhor do que a IA já entregou para ele. Porque eles já vão para os escritórios hoje informados. Mudou, não é mais como era antigamente, que os clientes iam para os escritórios sem zero informação a respeito do problema dele. Muitos já uhum, pesquisaram na própria IA antes de procurar o escritório. Se o escritório vem com a mesma solução que a IA, para que que eu preciso de você? Então, eu acho que eles uhum. esperam algo além, né? Aí que vem o que você está falando, saber usar a IA para potencializar, entregar algo melhor do que o que o cliente encontra por conta Uhum. própria. Isso, vou fazer um paralelo ali. Uma vez estava conversando com a Anand ele foi um dos criadores do CaseText. CaseText é uma plataforma de jurisprudência dos Estados Unidos, foi vendida ali por $500 milhão, né? E ele trouxe um exemplo que eu achei bem bacana, um paralelo. Quando surge o Excel. Quando surge o Excel, os contadores ficaram desesperados. Porque com o Excel eu consigo fazer ali, tabelar, colocar as fórmulas para fazer a declaração de imposto de renda, especialmente nos Estados Unidos, que é sumamente complexa. E se você faz de maneira equivocada, você vai preso, né? Então, no primeiro momento, surgiu um medo dos contadores. Caramba, as pessoas não vão precisar me contratar, porque agora, né, as pessoas vão começar a utilizar um Excel, que é o trabalho que eu faço ali de preencher, para fazer a declaração. Só que o que aconteceu em última instância foi justamente o contrário. Mais pessoas começaram a usar o Excel e mais pessoas, por entender que não era tão simples assim, a contratar mais contadores. Então, óbvio, a qualidade de entrega do contador aumentou, porque as pessoas estavam mais exigentes. Pô, isso aí eu faço no Excel, me entrega isso Uhum. melhor. Né? Então você tem que pensar em novas camadas de produto e serviço. Mas aumentou o número de pessoas que contratavam justamente os contadores, porque eles entenderam que, cara, eu não sou contador. É muito mais barato, muito mais rápido, muito mais simples eu contratar um contador para fazer isso. Mas eu diminuí a assimetria da informação. Sim, Então, eu diminuí a assimetria da informação, que é muito importante também. Então, sim, o que que vai acontecer com a IA generativa? Os profissionais que são ruins, eles vão ser cada vez mais escanteados. Tá? Eu, com um escritório pequeno, com 3 advogados, 5, 10 advogados, se eu tiver bom modelo de cultura, bom modelo de gestão e tecnologia, eu consigo atender algum escritório que não tem isso e que tenha 50 advogados, não vai conseguir atender, vai ficar mais caro o serviço, vai ficar mais demorado, né? Então a bandeira do escritório, que era o que muitos escritórios se defendiam, ah, mas tem a bandeira tal, escritório X, Y, Z. Isso perde um pouco o valor, né? Mas cada vez mais as pessoas vão usar mais ainda os serviços advocatícios. Não acho que vai diminuir, vai aumentar a qualidade. Aqueles advogados que não consigam atender aqueles padrões mínimos, porque diminuiu a simetria da informação, né, vão ser colocados de lado e mais pessoas vão precisar do conselho do advogado, porque, em última instância, eu sou profissional. Por mais que eu pesquise lá sobre saúde, como as pessoas já faziam no Google, e hoje em dia as pessoas colocam um exame médico lá, já fazer a primeira análise. Mas sempre surge aquela insegurança, eu vou falar com o médico, né? E as pessoas não estão diminuindo as consultas ao médico, ao contrário, está aumentando, porque agora as pessoas estão mais preocupadas. Só que o preço, a questão, o desafio do modelo de negócio, o desafio do precificação, o modelo como eu apresento aquele produto ou serviço, a questão dos honorários, tudo isso está sendo impactado, que é um modelo de negócio escritório de advocacia. perfeito você ter tocado nesse ponto, porque eu até ia te fazer essa pergunta. E como que isso Uhum, tudo que a gente está falando aqui sobre a mudança do comportamento consumidor, porque a tecnologia e a IA vem mudando o comportamento do cliente. uhum, exatamente. Como que isso muda, então, a forma dos escritórios entregarem os seus serviços, gerar valor, construir experiência e precificar para Ótimo. que Uhum. ele se diferencie no mercado? Tava, né, em março eu estava em Nova York, depois, mês passado estava em Londres, e uma discussão que já existe há mais de 10 anos nesses países, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra e na Europa como um todo, é o modelo de honorários. Mas eu chegar para um cliente e falar: "Olha, vai custar tanto",
né, os honorários, e de uma maneira assim, não previsível, né, do quanto vai custar aquilo, tá caindo por terra. Então, o que os escritórios estão fazendo? Eles estão transformando as necessidades dos seus clientes em produtos e serviços Uhum, metrificáveis, com prazos definidos e valores definidos. uhum, Então, quando chega algum cliente falando assim, olha, eu quero um contrato de construção societária, né? Aí, a depender do cliente, é uma startup, é um varejo, é um B2B, né? Um B2C. Eu já consigo ali entender quanto é que aquilo vai me exigir de pessoal, quanto aquilo vai me entender. E eu vou precificar de maneira fixa, ó, vai custar tanto, né? Aquela coisa do cliente chegar e falar assim, vou ver quanto vai custar, talvez, pode ser não. Né? E uma outra coisa também que os clientes estão cada vez mais exigentes, além da precificação fixa, a depender do produto ou serviço, como se fosse coisa de prateleira, praticamente, sim. é a previsibilidade daquilo. Hoje, com IA, e no Brasil isso é muito tranquilo de fazer, com a jurimetria, é entender, meu processo vai demorar quanto tempo? Né? Qual é a média? Qual a possibilidade de ganho? Antigamente a gente via um direito que a gente chamava de datachismo. E cada vez mais a gente vive um direito data-drive. Com a ciência de dados, eu consigo estabelecer e entender que aquela demanda do cliente vai durar X tempo, vai custar tanto tempo, e a depender da Câmara, da Vara, do juiz que cai aquela decisão, eu consigo ter uma previsibilidade maior. E já há estudos que mostram isso. A ABJ, que é a grande parceira da B2L, a Associação Brasileira de Geometria, tem um estudo muito bacana que é pedido em várias criminais de São Paulo, e a depender da vara em que caia, você consegue saber a porcentagem de possibilidades de o pedido ser sim ou não, né? Então, na 12ª, 16ª, a possibilidade daquele pedido ser aceito chega a ser de 84%. Enquanto cai para outra vara, ele é justamente o contrário. O mesmo pedido, o mesmo problema, mas a depender da vara, você sabe a probabilidade. Então, você tem maior assertividade, que é outra coisa que os clientes querem, Então, eles né? Os querem clientes. previsibilidade, mais Uhum. transparência na Mais precificação dos transparência, honorários, exatamente. Mais mais, transparência, mais previsibilidade, mais preço estabelecido fixo. sim, para que ele possa também entender quanto tempo vai demorar isso aqui, qual é a minha chance de êxito, Uhum. qual não é a minha chance Uhum. de êxito, se vale a pena entrar com essa ação, se a gente busca fazer um acordo antes, ou seja, faz total sentido. Isso vai mudando o comportamento dele com relação ao escritório de advocacia. Então, eu também vejo que venho ouvindo muitos falarem que a precificação por hora está caindo por terra. É, você Uhum. botar lá por hora e botar um cap table e depois o que passar vai precificando por hora, porque os clientes querem previsibilidade. Uhum. Exatamente. No mundo cada vez mais instável, as pessoas querem mais previsibilidade. Com a ciência de dados jurídica é possível você estabelecer isso e você melhora aquilo que é a experiência do cliente. Imagine o Uhum. cliente chegar aqui com você e falar assim: olha, eu tô com uma ação X, quanto é que vai custar? Vai custar tanto, vai demorar tanto tempo, tal, 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 tal. Agora, claro, isso aqui, aí o pessoal vai ser transparente também. Isso aqui é a estatística, é a possibilidade de, mas eu consigo ser muito mais assertivo em relação a isso. E lá fora, como é que tá? Você teve agora recentemente na Inglaterra. Como é que Uhum. está a questão da tecnologia, da inteligência artificial e dos escritórios da advocacia? O quanto eles estão mais avançados do que aqui? Ótimo. Vamos lá. Essa pergunta ela tem várias camadas. Enquanto a gente fala de diversidade de soluções de tecnologia jurídica, o Brasil ele é o Vale do Silício do Direito. Ele é o país com maior diversidade de soluções de tecnologia jurídica, até porque o Brasil é um grande laboratório. Não existe nenhum país do mundo, salvo engano, que tenha tantos processos judiciais, falando de 100 milhões de processos judiciais. E de Uhum, todos os tipos, gostos, sabores, tamanhos, né? Então você pode criar centenas de soluções para resolver essas microdores e necessidades. Então, uhum. primeiro ponto, não existe um contencioso de massa consumerista como existe no Brasil e em outros lugares do Até mundo. porque o Brasil é um país também que muda o tempo inteiro a legislação, Uhum, como agora a gente está vendo aí com relação à reforma tributária, e surgiu uhum. várias legislações na área trabalhista, agora vem aí a jornada 6x1, a NR1, ou seja, existem muitas possibilidades dos escritórios estarem criando É. novos serviços e produtos para os clientes, né? Então, como você falou, aqui é um laboratório mesmo. Mas é laboratório, assim, e é por isso que a tecnologia ela é cada vez mais importante, né? Esse novo modelo de cultura e gestão. Então, primeiro lado, isso. Segundo lado, não existe a discussão, isso já há muito tempo a gente já faz imersões, já foi em Nova York, Vale do Silício, tá indo para a China, Londres, Israel. Não existe essa discussão se o advogado deve usar ou não Lawtech, Legaltech ou tecnologia. E não existe isso. Quando a gente
eu pergunto, falo assim, olha, você não tem medo da Lawtech, Legaltech, da IA? Falo assim, eles nem entendem a pergunta, porque não faz parte nem do horizonte dele essa discussão. A discussão é, cara, se eu não usar a tecnologia para melhorar meu produto ou serviço, gerar mais valor para o meu cliente, o concorrente vai usar. Uhum, Essa é a grande discussão que eles têm. Então, todo mundo usa tecnologia, usa muita tecnologia, desenvolve internamente, contrata. E outra coisa que eles fazem muito é contratar. uhum. Porque o escritório ele entende que ele não é uma empresa de tecnologia, né? Então, eu me lembro muito bem, cara, há muito tempo atrás, antes da pandemia, de um escritório falando que estava desenvolvendo uma ferramenta de contratos, né? E a gente tem várias plataformas de contratos dentro da B2L. Umas melhores, outras piores, umas que atendem mais a demanda do cliente. Às vezes é, 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 é muito subjetivo do que qual a ferramenta é melhor. Às vezes o cara prefere outra ferramenta por causa do atendimento, outra prefere por causa da cor, Sim. outra prefere porque tem menos campos, outra prefere porque tem mais campos. Então, Aham. assim, às vezes o melhor ele é muito subjetivo, ele é o melhor para você. Mas bem, e assim, a gente está falando de empresas que têm 300 programadores, 200 programadores, entendeu? Trabalhando só a parte de programação, sem falar de UX, segurança da informação, arquitetura, né? E aí eu estava visitando no escritório e falei assim, não, eu tô construindo uma ferramenta de contratos igual a do fulano, né? Ah, beleza, que bom. E quem que tá fazendo? Ah, tô com um cara aqui que uma pessoa, né, para desenvolver ferramenta. Então, assim, entende a grande questão? Ou seja, óbvio que agora com a IA ativa fica muito mais barato, muito mais simples, principalmente para gerar protótipos. Ou então soluções em que você não precisa de escala, um volume muito grande. Mas o que a gente está vendo no mercado brasileiro é muito do cara fazer um curso de Claude para o jurídico, um curso de Aham. chat GPT para o jurídico. O que eu acho ótimo. Por quê? Porque tá rompendo a bolha. Muitos advogados que não usavam tecnologia agora tá usando. Que falavam que era caro, né, tá começando a utilizar. Só que chegar um segundo momento em que eles vão entender que, cara, estão perdendo muito tempo com isso. Eu Enquanto os sou uma clientes se empresa de concentrar tecnologia. naquilo que eles fazem, né? Naquilo que é Exatamente. bom e contratar ferramentas, soluções. Ferramentas, muito mais barato, muito mais simples, muito mais rápido. Dou um exemplo recente agora. Eu estava indo para Londres, e aí me lembro que um dia antes o Claude tinha liberado a última versão, Fable 5, né? E aí a galera construiu todo o fluxo em cima do Fable 5. Quando eu pousei, o Trump tinha proibido a ferramenta para o mundo inteiro. Ou seja, Agora olha quanto imagine, tempo e investimento. tempo e investimento. Agora sim, se eu sou um escritório fazendo isso, um advogado fazendo isso, olha só quanto tempo eu vou perder com isso. Em vez de É. estar melhorando a minha capacidade técnica, pensando em estratégias de negócios, em atender o melhor o cliente, em experiência do usuário, em fluxo, quanto tempo eu estou perdendo nisso? Enquanto que uma Lawtech, esse é business. Eles estão lá com vários motores rodando ao mesmo tempo, né, de IA generativa como back, né? Deu Perfeito. problema num, já joga o outro, joga no outro, joga o outro, joga o outro, joga o outro. Então eu já vou ali trabalhando. Então, por quê? Porque eu penso nisso 24 horas por dia, né? E essa é uma coisa que os escritórios, voltando à pergunta, fazem. Eles têm muitas Lawtechs. Outra coisa também que os escritórios estão fazendo é virando sócio de Lawtechs e Legaltechs. Aqui no Brasil você tem várias limitações em relação a isso. Em alguns países você tem limitações em relação a isso. Mas eles estão virando investidores de Lawtechs e Legaltechs. Você vê lá, o Legora, que é a segunda maior legal AI do mundo, ele tem como sócio o escritório. Você vê também um outro movimento muito forte, terceira coisa que está acontecendo lá fora que não acontece aqui, é de fusão. Aqui é o contrário, separação, né? A gente vê muito movimento de separação de escritórios. Lá a gente vê movimentos de fusões de escritórios, ou então, quando não há fusão de escritório, recentemente dois grandes escritórios se uniram para ajudar a criar uma solução de tecnologia para os dois escritórios. Aham. Então você vê fusão de escritórios, né, para a criação de tecnologia. Então, e aqui é o contrário, você vê a separação de escritórios. Eu vejo que Talvez aqui a gente isso. tem muitos escritórios pequenininhos, em vez de se Uhum, unirem, né, unir uhum, forças para uhum, poder ali não só aumentar a geração de negócios, aumentar a prospecção de clientes, aumentar internamente dentro do escritório, cross-selling, upselling de serviços, se uhum. unir para você ter mais advogados. Ou seja, eu vejo também esse movimento de cada um quer ter o seu. E aí eu vejo que é muito em razão desse ego, né? Eu quero ter o meu escritório, a minha placa. E a Uhum. gente vê esse movimento de muitos escritórios pequenos. É outra característica que tem, né? Que no Brasil ainda não entendeu, né? E mesmo que aqueles
que tenho entendido, ainda entenderam em parte, é que é business, é negócios, né? No final, o que que é mais importante? É como eu consigo atender o meu cliente, a demanda do meu cliente, o jurisdicionado, para melhorar a sociedade, a justiça, o direito, e colocar dinheiro no bolso para crescer e expandir, né? Se vai estar no nome do X, do Y, do Z, esse é o menos importante, Com né? certeza. Então, essa métrica da vaidade, esse teatro da inovação, ela é muito forte. E não pensar o meu escritório como um negócio, como um business, né? Esse acho que é o grande desafio que nós temos no Brasil. Ou seja, é business, tem um CNPJ. Ah, eu tenho um modelo de pagamento de imposto diferente, de constituição societária. Beleza, mas tanto que lá na Inglaterra, o escritório de advocacia, ele é registrado na junta comercial, Sim. Ah, porque lá eles né? veem Ele é como registrado. business mesmo, né? Tanto na Inglaterra Não. como nos Estados Unidos é business. E Uhum. eles falam muito mesmo, tem uma mentalidade mais capitalista, né? E, não só, e com isso não diminui o pensar o direito como melhora da justiça do direito. Porque no Brasil a gente fala que não é business, é um prestador de serviço, quase como se fosse um sacerdote, né? Mas em última instância a gente faz um montão de atrocidades, né, que são impensáveis eticamente nesses países. Você pensa na litigância predatória. Advogado que falsifica assinatura, procuração. Advogado que usa a mesma foto de um processo em todos os processos. O advogado que entra com o mesmo processo em vários estados, isso lá fora, É com impensável. muito menos, o cara já perderia a atuação na advocacia. Tive aqui advogado fazendo prompt injection e aí recebe a suspensão. Ato seguinte, está continuando a atuar na advocacia. Um cara desse lá fora, entendeu? Ele teria vergonha e perderia de demissão. Como aconteceu nos Estados Unidos, um procurador utilizou IA generativa. Isso foi em março, antes de ir para Nova York. Ele usou porque ele perdeu todo o processo, alucinou, ele não verificou isso. Ato seguinte, quando o juiz identificou, ele pediu demissão. Falou assim: "Eu não posso mais ser procurador, porque é uma vergonha." Você tem uma dimensão da vergonha social, né? Que a gente não vê aqui no Brasil. O cara faz litigância predatória, o cara falsifica, o cara faz um montão de coisas que beira a criminalidade ou criminais e continua atuando como advogado. Então vale a pena, né? Então a gente fala muito aqui da advocacia, a gente enche a boca. A advocacia como quase que um sacerdócio, né? E aí fala assim, porque a Inglaterra é muito, Estados Unidos é muito capitalista, não sei o quê, business, negócio, mas no final, quando a gente olha eticamente falando, eles têm um comportamento ético muito maior do que nós, até porque a punição é muito mais forte. A punição é muito mais forte. E Sim. lá, eles têm também um outro aspecto, é que o advogado lá fora, pelo menos nos Estados Unidos, que eu tenho mais experiência, eles têm uma abertura de atuação muito maior. E até a advocacia lá, a preventiva e a consultiva, ela tem muito mais procura do que, na verdade, a litigiosa, porque é muito caro você ir para um tribunal lá fora. Então, o advogado lá fora, ele tem uma amplitude de atuação e ele tem poderes, até poderes que aqui no Brasil são só limitados ao poder judiciário. Ele tem poderes de intimação, ele tem Putz. poderes de condução coercitiva da outra parte. Uhum. Então, ele tem ali muito mais poder de atuação pré-judicial do que aqui. E aí, engraçado que, assim, como a gente vive uma justiça data-X, em vez de data-driven, a gente vai cometendo uma série de atrocidades. Vou dar um exemplo concreto. Existe uma pesquisa, também feita pela BJ, que é da justiça gratuita em São Paulo. Eles fizeram um mapeamento ali em São Paulo dos diversos JECs, né, de atendimento ali em primeiro momento, né, gratuita. E sabe o que eles identificaram? Que as pessoas que mais acionam a justiça gratuita são pessoas de condições de classe média, média alta, né? Então e para problemas de companhia aérea, né? Então assim, você vê que a justiça gratuita ela é pensada para resolver o problema da população mais necessitada, mas na prática ela acaba justamente sendo o contrário, porque a gente não fundamenta nossas decisões de maneira estratégica através de dados, Uhum, né? Uma outra coisa que tem na Inglaterra que é bem interessante, quando você entra com um processo judicial lá, a depender do valor, como tem no Brasil, você não precisa do advogado. Mas uma coisa que é bem legal, que é o seguinte, que eu acho que é bem interessante, você tem um formulário que você preenche, padrão, uhum. Que legal. independente do valor da causa. É um formulário de uma página, 2 páginas, onde coloca as partes do pedido, né? Então, e acho que não coloca nem do direito.
né, do fato, porque o juiz já sabe do O direito. juiz já sabe do direito, sim, com certeza. Em teoria, né, deveria saber, mas já sabe do direito. Então, ele é padrão. Então, assim, com a IA generativa no Brasil está acontecendo, as peças estão aumentando o número de tamanho, né? Porque aí você consegue colocar mais palavras, né? E aí vem cada coisa também. Justamente ao contrário, como é que eu posso gerar mais eficiência, mais simplicidade ao processo, Uhum. né? Para que possa atender. Outra coisa também que tem, já tem na Argentina, agora recentemente na Inglaterra foi como obrigatório, que é o estabelecimento do acordo prévio. Então, ou seja, eu tive algum problema, dependendo do problema, eu tento entre as partes resolver, né? E se eu entro na justiça sem ter buscado a composição prévia, eu sou penalizado, em certo modo, por causa disso. Não. Mas aí isso eu acho fantástico. Só que daí a gente vem aqui no Brasil também é um problema cultural das empresas preferirem deixar ir para o judiciário, porque sabem que demora um certo tempo, do que buscar fazer um acordo com as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas até buscam fazer um acordo, vamos supor, na área do consumidor, com o estabelecimento onde compraram. A gente pode até tirar aí as telefonias, como é difícil você conseguir resolver as coisas com plano de saúde, com telefonia. Então, eles preferem em razão de uma cultura nossa, deixa para o judiciário fazer acordo nenhum. E aí as pessoas têm que obrigatoriamente ir para o judiciário, procurar um advogado para poder fazer, para poder ter os seus direitos resguardados. Então, eu acho que também é uma questão cultural do nosso país, né? Que tem essa. Seria É, ótimo se a gente é, conseguisse é. evitar ir A, para o judiciário fazer acordos antes, por conta própria, inclusive. a depender muito do modelo de negócio, né? Por isso que eu acredito muito no capitalismo descentralizado, né? Onde tem a possibilidade de você ter competidores. Você pensa lá, o Mercado Livre, que é um associado da B2L. Eles, há 10 anos atrás, eles entenderam que se eles continuassem dessa maneira, eles iam perder os clientes, porque senão o cara ia comprar na Amazon, comprar na C&A, comprar em outro marketplace. Então você vê novos modelos de negócio onde o cliente ele é central, porque a competição ela é muito grande. Uhum, Quando você vai para monopólios, né, onde o cliente, para poder mudar de um plano para outro, fazer uma reclamação de um lugar para outro, já existe uma barreira econômica muito grande, aí sim eu acabo gerando incentivos econômicos que proliferam esse modelo de decisão, né, uhum. e decisão estratégica. Você tem o famoso case do McDonald's, nos Estados Unidos, no McBall, com uma menina, ela queimou a língua lá no café, né? E aí ela entrou com um processo judicial, porque ela queimou a língua no café. E lá também existe um modelo probatório diferente, né? Onde a outra parte, ela é obrigada a enviar, né, todos os e-mails, todas, né, as provas do outro lado, então é diferente do Brasil. Eu não posso gerar prova contra mim mesmo. Então se descobriu que para trocar as máquinas de café, houve uma troca entre os diretores do McDonald's, e se descobriu que para trocar as máquinas de café ia custar tipo 10 milhões ou 100 milhões, acho que era 100 milhões de dólares. E o juiz decidiu lá, pum, olha, essa mulher vai receber 100 milhões de dólares, que não trocou as máquinas de café. Então você tem ali, né, por um lado, um incentivo econômico muito Muito forte, forte, porque se for para o muito tribunal, forte, a condenação é muito alta. se, muito alta. Mas por outro lado, aí você, por outro lado, no Brasil, você tem litigâncias frívolas, né? É, 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 que aí também você faz com que, por outro lado, o consumidor também ele possa estar, né? E aí, justamente, a litigância predatória que a gente chama, né? O cara Sim. provocar o pênalti, o cara sabe que no sistema ele tem ali uma falha, né? E você vê muito comum do cara chamar outras pessoas e falar, olha, faz isso no banco X. Porque ao fazer isso, eles vão fazer daquele jeito, eu vou entrar com processo judicial. Uhum. Então você vê um ecossistema de incentivos econômicos, aí entra o direito econômico, né? Que faz com que realmente gere esses desequilíbrios que não são positivos para a sociedade. Não, nem um pouco, nem um pouco. Uhum, E aqui já encaminhando para o nosso fim, que eu vi o pessoal aí tá arrumando para daqui a pouco começar o jogo. Se você assumisse hoje a gestão de um escritório de advocacia, quais seriam as uhum. 3 prioridades para prepará-lo para os próximos anos, Daniel? Em primeiro lugar, eu só assumiria a gestão de um escritório de advocacia se eu tivesse liberdade orçamentária e liberdade de decisão. Uhum. Senão, de fato, uma associada minha estava saindo de uma empresa para entrar no escritório. Ela perguntou para mim, Daniel, posso entrar como consultor? Eu falei assim: qual vai ser seu orçamento?
né? E tua capacidade de tomada de decisão sem necessidade de passar por todas as instâncias. Então, Essa se eu não assumiria, funciona, né? Fica só o carro não funciona. bonito e não funciona. O primeiro passo que eu faria era rodar a entender se é um escritório de advocacia consumerista, se atende empresa, mas de todos os modos eu rodaria um NPS, né? O NPS para entender quais são as dores e gargalos. E a partir do NPS, trazer novos modelos de cultura, gestão e tecnologia. Até criei um chamado método Hiperfoco, que é justamente para ajudar um escritório em 12 meses a implementar inovação de maneira rápida, ágil e geração de resultado. Porque eu tenho que entender qual é a dor do cliente. E a Sim. partir do cliente eu tenho que inovar. E como que o cliente E aí, vê o escritório, né? exatamente. Então, aí eu começaria com a dor do cliente, né? Seja consumerista, seja empresa, traria tecnologia, traria modelo de gestão ágil, então OKR, Kanban, KPIs, modelos abertos, descentralizados, transparentes, públicos, né? Revisados semanalmente, metodologia ágil ali na base, reuniões de diárias, né? De kickoff, reuniões semanais de revisão e projetos rápidos. Então é o seguinte, como é que eu consigo a partir dessa análise do NPS, como é que eu consigo em um mês já melhorar esse NPS? Em um mês, não em um ano, não em 6 meses, não em 3 meses, mesmo que não seja um projeto completo. Então, eu quebraria esse projeto de tal modo ter microentregas, Uhum. né? Então, como é que eu consigo agora ter uma microentrega junto com o cliente e construindo esses novos fluxos, essas novas entregas, esses novos produtos e serviços, sempre em diálogo com o cliente, né? E também traria para o meu time pessoas multidisciplinares, né? Então, eu traria, claro, vai depender do orçamento, né? O engenheiro, o programador, o designer, né? O arquiteto jurídico. Então, eu traria pessoas fora do direito para pensarmos juntos o direito. Agora vai depender também do orçamento, né? Mas esse modelo e método hiperfoco sai para o escritório com um advogado ou escritório com 1.000 advogados. Ah, com Porque certeza. mas é isso, é começar a partir do cliente trazer tecnologia, novos modelos de gestão e cultura, eu que a Kanban, KPIs, de maneira pública, aberta, transparente, junto com o cliente fazer essas transformações e que os entregáveis sejam de curto prazo, em uma semana, 2 semanas, 3 semanas, já fazendo essas entregas. Daí o cliente falando, tá bom, tá legal, é isso que você quer? Isso que eu faria. Perfeito. Eu também vejo que essa trazer para o escritório uma estratégia voltada, centralizada no cliente, para entender o que que ele, como que ele vê o escritório, o que que ele espera, o Uhum. que que ele deseja, e a partir disso começar a trazer Uhum. melhorias, mudar a cultura, mudar entregas, pensar em novos serviços, para poder atender melhor o cliente, eu vejo que é o caminho. E aí É. vem, muitos desejam, mas poucos realmente querem fazer todo esse caminho, porque é um caminho, como você falou, Uhum. de no mínimo 12 meses, é um caminho longo, porque é uma mudança interna. Ao mesmo tempo que ele é longo, eu acho que longo pode ser a visão. Assim, o que que eu quero daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Mas eu não acredito em planejamento de 2, 3 ou tem nem 1 ano. Eu posso até imaginar onde eu quero estar daqui a 3 anos, fazer exercício, né? Sim, Onde eu quero daqui a 3 anos. Aí 3 anos significa em 1 ano estar onde, né? sim. E em 6 meses está onde. Mas no final, assim, cara, a cada 3 meses tem que mudar muito rápido. Tá, ok? As É coisas essa mudam muito rápido, velocidade. né? Você faz Isso. um Mas com planejamento inteligência, hoje, com estratégia. já mudou É. daqui, muitas vezes não sai nem na forma como você colocou no planejamento, porque as coisas mudam. Não sai, não sai. E aí, esse planejamento, muito demorado. Cara, roda o NPS. Roda hoje o NPS, 30% da base respondendo. Tu já consegue mapear ali quais são as principais dores e necessidades para onde tem que começar. Uhum. Entendeu? E já, pum, qual é o primeiro passo? É esse. Vamos executar o primeiro passo. É hipotetizar. E que nem laboratório, que nem fazia Galileu, né? Trazer isso para um laboratório. Ó, como é que eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu sou diretor de um departamento jurídico. E aí eu rodo ali um NPS onde falo que, assim, cara, os contratos estão uma merda, então tem que contratar uma ferramenta de contrato. Supor que seja isso, né? Tá, vai e volta, pede-se muito tempo com e-mail, com mudança, usa o Google Docs, aí um muda, já não sabe mais quem é o mudou, já tá na quinta versão do contrato. E aí, geralmente, como é que faz? Eu vou contratar uma ferramenta de contratos, eu vou contratar uma ferramenta para implementar tudo, vai demorar 1 ano, né? Vai custar X mil reais, a 1 milhão, sei lá, né? E daqui 1 ano eu vou ver o resultado da implementação. Não, não, calma aí. Como é que eu posso já implementar agora, para que daqui 1 mês eu veja o resultado? Então, eu vou implementar com um cliente. Hipotetizo, Sim, experimenta a ferramenta. Ó, rodou com esse um cliente. Quais são os indicadores para isso? Quais são os OKRs? Quais são os indicadores de resultado?
antes do projeto, eu vou colocar um indicador 1, 2, 3, 4 e 5. 5 indicadores. Acabou. Não mais do que isso. Tá bom? Não mais. Acima de 5, acima de 3 indicadores já é loucura. Tu não consegue medir, porque esse é um projeto. Você tem dezenas de projetos. Imagina ter Rodando em paralelo, de assim. cada projeto. Então, assim, 1, 2, 3 indicadores. Pá. Quando eu implementei, eu vou chegar para um cliente, cara, melhorou. O que tá ruim? Então eu altero em marcha. E aí eu já entendo, esse indicador serviu para indicar aquilo que é sucesso? Não serviu. Já altero os indicadores. Então, tá entendendo? Tem que ser rápido, tem que ser em marcha, tem que ser junto com o cliente, tem que ser medindo. Como é que eu quebro para ter essa micro entrega? Né? Essa micro entrega. Óbvio que eu tenho que pensar grande, mas eu tenho que executar médio e entregar no pequeno. Uhum. São as pequenas mudanças constantes, é que nem malhar. Óbvio que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu quero pesar 84 quilos, ter o BF de 15, entendeu? Malhar 1 hora por dia. Óbvio que eu quero isso. Só que agora, é malhando agora que eu vou entender e fazendo agora que eu vou conseguir Perdoar. chegar no meu objetivo. O caminho se faz caminhando, entendeu? Perfeito. Nossa, acho que esse nosso bate-papo aqui vai clarificar muita coisa de quem estiver assistindo. E foi um prazer conversar com você, Daniel. Se pudesse, a gente ficava aqui mais tempo, pelo menos eu ficaria mais tempo conversando com você para poder sugar de você aí todo esse conhecimento, toda essa sua experiência ao longo desses anos todos, tramitando nesse universo de inovação, tecnologia, inteligência artificial e experiência aí com escritórios e departamentos jurídicos. E aí a gente trazendo aqui para quem quiser conhecer melhor a B2L, se associar, porque lá tem diversos associados, tem departamentos jurídicos, tem escritórios de advocacia, tem prestadores de serviços, tem advogados autônomos, né? Como que essas pessoas podem conhecer melhor o trabalho da B2L? Vocês agora estão com o Hub aí em Botafogo. Conta um pouquinho para que as pessoas possam também se aproximar mais da B2L, conhecer o ecossistema, se associar, frequentar o Hub, conhecer aí e crescer junto. Não existe melhor modo de crescer do que estar com pessoas que queiram crescer. E isso é a B2L. A B2L é essa comunidade de pessoas apaixonadas por direito, tecnologia, que querem transformar a sociedade em justiça. E a gente sempre está pensando no futuro e liderando esse futuro no presente. Acho que esse é o grande diferencial da B2L. Por isso que lá nós temos pessoas incríveis de departamentos jurídicos, escritórios, advogados autônomos, pessoal da academia. Então, para associar é muito simples, pessoal. Entra na página b2l.org.br, né? Ou então pode seguir a B2L Brasil, entrar lá no Instagram, ou então mandar um oi para mim, Doc Daniel Marques, no Instagram, LinkedIn, TikTok, mandar um oi, a gente trocar uma ideia, conecta com o pessoal do meu time, a gente tem um hub, o presencial físico ali em Botafogo, se você quiser fazer uma visita também, quando estiver no Rio de Janeiro, ou se você é do Rio de Janeiro ou não é do Rio de Janeiro, visitar, ele fica do lado do metrô, um lugar maravilhoso, lindo, onde você pode fazer reuniões, encontros, atividades. Mas na B2L você vai encontrar mentoria, vai encontrar programas de formação. Primeiro livro de Legal Operations foi lançado aonde? Na B2L, junto com um associado. Primeiro livro de Legal Design foi lançado na B2L. Então, esses temas que hoje em dia todo mundo está falando, na B2L já está falando isso tem 5, 6, 7 anos, tem sempre está antecipando esse futuro do direito, né? Então, quem chega primeiro bebe água fresca. Então, se você quer realmente liderar o futuro do direito agora e não no futuro, a B2L é o lugar para você, né? Então, convido você a fazer parte dessa comunidade, dessa associação e juntos melhorar a sociedade, a justiça e o direito. Muito obrigado, Lisandra, e muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. E espero vocês ali, né? Possam estar ali comigo ali e tirar dúvidas. Manda um oi lá no Instagram, vai ser um prazer gigantesco responder todas as dúvidas e perguntas. Perfeito, Daniel. Eu que te agradeço. E você que está aqui nos assistindo, se você gostou desse episódio, compartilhe com outros sócios, outros gestores, outros advogados que também estejam pensando no futuro do direito. Se você acompanha o NovaCast, gosta aqui de assistir nossos episódios, se você está no YouTube, curta aqui, ó, já se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber as notificações. Os nossos episódios, eles vão ao ar toda segunda-feira, às 9 horas da manhã. E hoje nós estamos chegando ao final da segunda temporada do InovaCast. Agora a gente vai tirar um mesinho aí de break, de férias, e voltamos com a nova temporada, a terceira temporada em agosto. Mas tem muitos episódios para você assistir. Se você não assistiu todos, assiste novamente, para você repensar aí o futuro do seu escritório. Eu sou Lisandra Tomé e eu te vejo na terceira temporada do InovaCast.